Olá, boa noite. Está começando a segunda temporada do Jornal BKM, trazendo notícias de forma clara e objetiva, atualizando você sobre política, economias, agronegócios, entretenimento, criminologia, radar do tempo e esporte. Tudo isso você encontra aqui, todos os sábados às 21 horas. Está no ar o Jornal BKM, segunda temporada. Forças de segurança ocupam 10 comunidades da zona oeste do Rio para coibir a disputa territorial entre traficantes e milicianos. 2.000 agentes atuaram em 10 comunidades nos bairros de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, Itaianguá, Vargem Grande e Vargem Pequena. Cláudio Castro admite aumento da mancha criminal. As forças de segurança do estado do Rio de Janeiro ocupam na manhã desta segunda-feira, dia 15, 10 comunidades de 6 bairros da zona oeste do Rio. O objetivo da ação é a retomada de territórios e coibir a disputa entre traficantes e milicianos na região, que ocorrem há quase 2 anos. Segundo o governo do estado, a operação foi idealizada e pautada por informações de inteligência e definida por informações sobre os casos de crimes nestas regiões. A zona oeste do Rio tem sido alvo de intensas disputas territoriais por parte de traficantes e milicianos. 2.000 policiais civis e militares atuam por tempo indeterminado na Cidade de Deus, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Morro do Banco, Fontela, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João, Terreirão e César Maia. A comunidade do Rio das Pedras é considerada o berço da milícia no estado. Os bairros onde acontecem a operação são Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, Itaianguá, Vargem Grande e Vargem Pequena. 2 aeronaves blindadas sobrevoam as comunidades e são usadas pelos agentes. Entre os equipamentos usados pelos policiais também estão drones com reconhecimento facial, 200 viaturas, 40 motocicletas e ambulância blindada. Os agentes também buscam cumprir mandados de prisão de criminosos que estão em aberto. Na Cidade de Deus, equipes da PM retiraram barricadas das ruas e realizaram a demolição de uma construção irregular. Até às 7 horas da manhã, um homem havia sido preso. Maicon Silva de Paula foi preso em casa, no beco de Borracheiro, no Recreio, com 101 sacolés de maconha, uma pistola, 15 munições e R$60. O caso está sendo registrado na 42ª DP do Recreio. Na linha amarela, bandidos em fuga do cerco policial abandonaram um carro na altura da Avenida Jeremário Dantas, no sentido Fundão, com 3 granadas. O esquadrão antibombas foi acionado e desativou os explosivos. No Morro Dona Dalva, da Muzema, algumas casas tinham dezenas de marcas de tiros e outras traziam cartazes com pedido de paz. Eu quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde nasci. Trazia um deles, reproduzindo o rap que ficou conhecido nas vozes dos cantores Cidinho e Doca. A disputa territorial há cerca de 2 anos, moradores dessas comunidades
convivem com intensos confrontos e dezenas de mortes em função da disputa entre estes grupos criminosos. Nos últimos 2 anos, o Comando Vermelho financiou bancos armados e articulou dezenas de ataques na região. Só em Jacarepaguá, a facção tomou 19 comunidades em 14 bairros diferentes, que antes eram dominados por paramilitares. O interesse do Comando Vermelho na região não está apenas em implantações de boca de fumo. Há alguns anos, o tráfico passou a replicar o modelo da milícia, com exploração da venda de gás, pacotes de internet e até do mercado imobiliário, refletindo também uma diversificação dos negócios escusos da facção. Atualmente, ainda há 4 favelas em Jacarepaguá que são alvos constantes de ataques do grupo criminoso. Como no Rio das Pedras, considerado o berço da milícia. Um levantamento da inteligência da PM aponta que o Comando Vermelho domina 1.085 localidades em todo o estado. O número é maior do que a soma dos territórios denominados pela milícia e outras facções do tráfico. Castro admite crescimento do crime na região. O governador Cláudio Castro admitiu o aumento da mancha criminal na região. Ele destacou que a ocupação visa coibir a lavagem de dinheiro da criminalidade. Em torno de 30 a 40 dias atrás, nós percebemos, até pela quantidade de mandados de prisão em aberto, a inteligência mostrava a questão de uma guerra de facções muito pesada nessa região e o aumento dessa mancha criminal, que era necessário que a gente fizesse uma ação integrada. Então hoje, uma grande ação integrada foi feita. A ideia é a gente dar esse choque, afirmou Castro. Trabalharemos para a retomada da ordem nessa região, que vai do Itanhanguá até as Vargens. Livraremos a nossa população de um jugo territorial. Retomaremos serviços públicos que, infelizmente, têm sido utilizada para essa criminalidade, para a obtenção de recursos e lavagem de dinheiro. Combateremos todo tipo de crime, patrimonial, público e ao meio ambiente, destacou o governador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a ação também vai fiscalizar o comércio dessas regiões. Começaremos hoje uma ação estruturada, uma ação que advém de diversas investigações. Essa ação integrada não tem dia para acabar. Ela será permanente enquanto a gente julgar necessária essa ação mais forte, afirmou Castro. E houve vazamento nas redes sociais. Neste domingo, dia 14, criminosos usaram as redes sociais para alertar sobre a operação desta segunda-feira. Papo de intervenção na CDD. Que Deus proteja nós, que Deus nos guarde, que Deus livre-nos de toda maldade. Cris é nós, escreveu um deles. O BOPE, a polícia vai ficar ocupando a favela por vários dias, disse uma moradora em um áudio. E estamos começando agora mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho. E de agora em diante estarei passando para vocês as previsões climáticas semanais para São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Começando agora pela cidade de Campinas, no qual terá um domingo bastante ensolarado e sem risco de chuva, todavia bastante bipolar, mínima de 12, máxima de 27.
Repetindo, 0 risco de chuva, todavia umidade que pode chegar a 50%. Indo agora para a segunda-feira, mínima de 13 e máxima de 28. Mais um dia com 0 risco de chuva na cidade. Terça-feira, mínima de 13, máxima de 28 novamente. Outro dia com 0 risco de chuva e tempo bastante aberto. Quarta-feira, mínima de 13, máxima de 28. Tempo parcialmente nublado, todavia 0 risco de chuva na cidade. Quinta-feira, mínima de 13, máxima de 29, 0 risco de chuva pela cidade e pode haver uma pequena nevoeira pela parte da manhã e o tempo fica bastante nublado pela parte da tarde e da noite também. Sexta-feira, mínima de 15, máxima de 28, tempo parcialmente nublado, todavia 0 risco de chuva. E para finalizar o sábado, mínima de 14, máxima de 27, tempo parcialmente nublado e 0 risco de chuva pela cidade. Indo agora diretamente para São Paulo, também conhecida como a Terra da Garoa, indo diretamente para o domingo. Mínima de 13, máxima de 25, tempo parcialmente nublado, com risco de garoa pela parte da manhã. Segunda-feira, mínima de 12, máxima de 27, tempo bastante aberto e 0 risco de chuva pela cidade. Terça-feira, mínima de 12, máxima de 25, 0 risco de chuva pela cidade também e tempo bastante aberto. Quarta-feira, mínima de 13, máxima de 27, tempo parcialmente nublado com risco de garoa em qualquer horário da parte da tarde. Indo agora diretamente para a quinta-feira, mínima de 14, máxima de 28, 0 risco de chuva pela cidade e tempo bastante ensolarado também. Sexta-feira, mínima de 14, máxima de 24, tempo parcialmente nublado e 0 risco de chuva pela cidade também. E para finalizar o sábado, mínima de 13, máxima de 23, tempo parcialmente nublado com umidade que pode chegar a 65%. Indo agora diretamente para a cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa terá um domingo bastante ensolarado, todavia um tempo um pouquinho atípico para tomar um banho de praia ou até mesmo pegar aquele bronze. Mínima de 17, máxima de 23. Tempo bastante aberto e 0 risco de chuva pela cidade. Segunda-feira, mínima de 18 e máxima de 25. Tempo aberto e 0 risco de chuva pela cidade também. Terça-feira, mínima de 18 e máxima de 24, tempo parcialmente nublado, todavia também com 0 risco de chuva pela cidade. Quarta-feira, mínima de 18 e máxima de 24, tempo bastante aberto e 0 risco de chuva pela cidade também. Quinta-feira, mínima de 19, máxima de 27, tempo parcialmente nublado, todavia 0 risco de chuva pela cidade. Sexta-feira, mínima de 20, máxima de 26, tempo bastante aberto, todavia, pela parte da tarde, comecinho da noite, pode haver pequenas pancadas de chuva em regiões localizadas da cidade do Rio de Janeiro. E para finalizar o sábado, mínima de 19, máxima de 23, tempo parcialmente nublado e podendo haver pequenas pancadas de chuva em regiões localizadas da cidade em qualquer horário do dia. E esse foi mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho, que assim como também essa semana, a nova semana que vai se iniciar a partir desse domingo, será também uma semana fria tanto para São Paulo, quanto Campinas, quanto Rio de Janeiro. A diferença é que poderá ser um pouquinho mais seca em determinadas regiões, devido à baixa umidade. A secura se detém também devido a falta de chuva nas cidades, tanto do Rio quanto Campinas, quanto também na cidade de São Paulo. São Paulo em alguns dias pode-se haver garoa em qualquer horário do dia, todavia não deixa de ser aquela secura e aquele frio intenso também. Boa noite! Está começando mais um Mundo dos Esportes, onde você fica por dentro das notícias do momento.
Eu sou Messias Fernandes. Bom, e sem mais demora, vamos lá! Brasil lidera no Challenger e WSL fará mudanças no corte em 2025. Langolveia, Samuel Pulpo e Alejo Muniz ocupam os 3 primeiros lugares do ranking. Guilhotina no CT só entrará em ação depois da 7ª etapa. E finals deve ficar em Fuji até 2027. Vamos começar a semana com 2 boas notícias. Brasil domina o ranking do Challenger Series e a WSL vai fazer mudanças em relação ao corte na próxima temporada. Langolveia venceu a etapa de Barito, na África do Sul, e assumiu o primeiro lugar, deixando Samuel Pulpo nono na África do Sul em segundo. Apesar de ainda não ser matematicamente confirmado, Lan estará no CT ano que vem e Samuel ficou muito perto da vaga. No feminino, não temos surfista entre as 5 primeiras, mas Luana Silva em 7º e Sofia Medina, semifinalista em Barito, em 11º. Estão na briga. Saindo do CS e voltando ao CT, sempre é bom ir a eventos presencialmente. Em Saquarema, além de ver ao vivo a vitória do Ítalo Ferreira, tive a chance de conversar com algumas pessoas e descobrir um fato positivo em relação ao corte no meio da temporada. Não será extinto, como sonho, 9 entre 10 pessoas ligadas ao surf, mas vai sair do meio da temporada. Surfistas e WSL têm conversado muito e já ficou decidido que a Guilhotina não entrará em ação na 5ª etapa, em Margaret River, mas sim após a 7ª ou até 8ª prova do ano. Outro ponto em discussão e praticamente decidido é o Finals, já confirmado para a Crowdbait em 2025. Deve ficar pelas ondas perfeitas de Fuji, também em 2026 e 2027. Para fazer essa alteração no corte, a WSL teve de conversar com os organizadores da etapa australiana, que tinha inclusive renovado o contrato por 3 anos, com a exigência de a diminuição de atleta no Tour continuar a ser decidida em Margaret River, segundo me falaram. A multa não era muito grande e o problema foi resolvido sem dificuldades. Desde sua criação, o corte foi muito criticado pela maioria dos surfistas e mídia especializada. Porém, mesmo os que gostaram da emoção criada pelo formato achavam injusto com os novatos a guilhotina entrar em ação já na 5ª etapa, principalmente por ser de ondas difíceis e que exigem conhecimento, além da predominância de direitos. Ainda falta decidir quando será o corte, na 7ª ou 8ª etapa. Ano passado, em entrevista aos Boas Ondas, John Florence
revelou gostar do corte e do finals, mas criticou o acontecer na quinta etapa. Acho o formato emocionante, porque provoca várias mudanças durante o ano. Pode precisar de ajustes, de uma sintonia fina. Talvez o corte acontecer mais para frente do ano, ter mais surfistas no começo, não sei. Acho que todo mundo está mais acostumado agora, pois farão mudanças grandes. Muita gente, incluindo surfistas, eram contra, mas acredito que estão entendendo como funciona. Eu pessoalmente gosto e acredito que as mudanças tenham sido boas para o surf. Acho o Finals emocionante. Muita gente assiste. O surf precisa disso, disse. E devemos ter um bom número de brasileiros aproveitando esta mudança no ano que vem. Pelo CT, temos garantidos Ítalo, Iago, Dora, Gabriel Medina, além de Felipe Toledo, João Chianca, que por motivos diferentes serão convidados pela WSL, e Tatiana Westweb. O bicampeão pediu um ano de descanso e Chumbinho ficou fora por causa da séria lesão no cérebro que sofreu em Pepinelli. Tudo indica que vamos conseguir passar de 2 acessos pelo CS, como aconteceu nos 2 últimos anos, com a vitória em Balito, além de 2 quintos lugares nas primeiras etapas. Na Austrália, não chegou a 19.490 pontos. Nunca um surfista que atingiu essa pontuação ficou fora do top 10 que se classificam para o CT. Ainda faltam 3 etapas e há descarte de 2 piores resultados. Ou seja, Lan ainda tem uma prova para aumentar sua pontuação. Samuel, por sua vez, chegou a 15.865 pontos, com um segundo lugar, um quinto e um nono, ficando bem perto da vaga. Do terceiro lugar para baixo, ocupado por Alejo Muniz, já começa a ficar embolado, com 11.820. Alejo tem a seu favor o fato de contabilizar 700 pontos de um 33º lugar, um descarte certo. O Brasil ainda comemora a presença de mais 2 surfistas no top 10. Michel Rodrigues em 7º com 9.965 e Edgar Groja derrotado por Lan na semifinal em Balito em 10º com 8.558. Miguel Pulpo aparece em 11º com 8.385 pontos. Chama atenção o fato de apenas Groja não ser um ex-CT na briga pelo retorno. Com 3 etapas ainda a serem disputadas, o S-Open e Huntington, Becking, Ericeira Pro em Portugal, em Saquarema Pro, em Itaúna. Muita coisa pode acontecer, mas nunca chegamos tão bem na metade do calendário do CS.
Supercopa Feminina de Vôlei 2024 entre Minas e Praia Clube será em Manaus. Partida entre atuais campeões da Superliga e da Copa Brasil será disputada no dia 11 de outubro na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. A Confederação Brasileira de Vôlei anunciou nesta quarta-feira que Manaus vai receber a edição 2024 da Supercopa Feminina. A competição vai reunir Minas, campeão da Superliga 2023-2024, e Praia Clube, vencedor da Copa Brasil deste ano, em mais uma exibição do clássico Pão de Queijo. A partida será disputada no dia 11 de outubro na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, que tem capacidade de receber cerca de 10 mil torcedores. Informações sobre vendas de ingressos ainda não foram divulgadas. A Supercopa será o primeiro troféu em disputa na temporada de clubes do vôlei brasileiro. O Praia Clube é o maior vencedor do campeonato, com 4 conquistas consecutivas entre 2018 e 2021. Na última edição, o Minas levou a melhor contra o rival de Uberlândia e conquistou o primeiro título do clube na competição. A equipe de Belo Horizonte venceu por 3-2 na capital mineira. É isso aí! O vôlei feminino está estourando, está bom demais, está cada vez melhor. Vamos lá, mineirada! Fazer a diferença sempre. Mudando agora de cenário, os Estados Unidos da América, o USDA diminui a estimativa de produção para soja e eleva para milho em 2024 para 2025. Em seu relatório mensal de oferta e demanda, a agência estimou a safra de soja de 2024 a 2025 em 4,435 milhões de bushels, 120,71 milhões de toneladas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, elevou uma estimativa para a produção de soja no país em 2024 a 2025. Em seu relatório mensal de oferta e demanda, publicado na sexta-feira, dia 12, a agência estimou a safra de soja de 2024 a 2025 em 4,435 milhões de bushels, 120,71 milhões de toneladas, ante previsão no mês anterior de 4,450 milhões de bushels, cerca de 121,12 milhões de toneladas. Analistas consultados esperavam um número menor de 4,416 bilhões de bushels, cerca de 120,20 milhões de toneladas. Para o milho, o USDA manteve e elevou de colheita de 14,86 bilhões de bushels para 15,10 bilhões de bushels, cerca aproximadamente de 377,44 milhões de toneladas, para 383,54 bilhões de toneladas em 2024 a 2025. Analistas esperavam um aumento um pouco menor, para 15,060 bilhões de bushels, cerca aproximadamente de 382,52 bilhões de toneladas.
Para a produção de milho nos Estados Unidos em 2024 a 2025, o SDA elevou a sua projeção de 1,875 bilhões de bushels para 2.008 bilhões de bushels, cerca aproximadamente de 51,3 milhões de toneladas para 54,65 milhões de toneladas. Analistas esperavam um aumento para 1,913 bilhões de bushels, cerca aproximadamente de 52,7 milhões de toneladas. Quanto aos estoques domésticos, o SDA diminuiu a expectativa para as reservas de soja ao fim da temporada de 2024 a 2025 de 455 milhões para 435 milhões de bushels, cerca de 12,38 milhões de toneladas para 11,84 milhões de toneladas. A nova previsão veio abaixo da expectativa de analistas, que esperavam a redução para 445 milhões de bushels, cerca de 12,11 milhões de toneladas. Para 2023 a 2024, a estimativa foi reduzida para 345 milhões de bushels, cerca de 9,39 milhões de toneladas. Para o milho, a projeção do SDA é de estoque de 2.097 bilhões de bushels, cerca aproximadamente de 53,26 milhões de toneladas, em 2024 a 2025. Ante a estimativa era de 2.102 bilhões de bushels, cerca aproximadamente de 53,39 milhões de toneladas em junho. A expectativa do mercado era de 2.272 bilhões de bushels, cerca de 57,71 milhões de toneladas. Para 2023 a 2024, a estimativa passou de 2.022 bilhões de bushels para 1.877 bilhões de bushels, cerca de 51,36 milhões de toneladas, para 47,68 milhões de toneladas. Em relação ao trigo, o SDA estimou as reservas em 856 milhões de bushels, cerca de 23,30 milhões de toneladas em 2024 a 2025, em comparação a 758 milhões de bushels, que daria em torno de 20,68 milhões de toneladas em junho. Analistas estimavam um volume menor de 793 milhões de bushels, que daria em torno de 21,58 milhões de toneladas. Para 2023 a 2024, a estimativa foi elevada de 688 milhões de bushels para 702 milhões de bushels, que dá em torno de 18,73 milhões de toneladas para 19,12 milhões de toneladas. Dracema começa e termina em casa. Primeira fase da Liga Paulista de Futsal. Estreia será no dia 31 de julho contra Viradouro. Encerramento é contra o São Paulo. Também no Alaor Ferrari, no dia 22 de outubro. O Dracema Futsal iniciará e fechará sua participação jogando em casa na primeira fase da Liga Paulista, LPF. A tabela foi divulgada pela organização da competição desta sexta-feira 12. Ao todo serão 13 partidas
já que a primeira fase reúne 14 equipes, as quais se enfrentarão em turno único. O Dracema busca o tricampeonato. Conquistou o título em 2020, ao lado da parceria do antigo Orlândia, hoje em Santo André, e em 2021 apenas com os patrocinadores locais. No ano passado, o time caiu nas quartas de finais diante do Brutus de Limeira. A temporada 2023 já teve o vice-campeonato da Copa da LPF, sob o comando do jovem treinador Emerson Nena, de 23 anos. O momento atual envolve a disputa dos Jogos Regionais, competição da qual o time representa o esporte amador do município também. Nessa sexta-feira, 12, a estreia foi vitória sobre Marília. Vitória por 9-2. Lucélia é o adversário neste sábado 13. Os próximos 2 dias, respectivamente, tem na agenda semifinal e a decisão. A estreia da LPF é no dia 31 de julho, quarta-feira, diante do Viradouro, às 20 horas. A despedida da primeira fase será em 22 de outubro, terça-feira, outra vez no Alaor Ferrari, contra o São Paulo, às 20 horas. Os 4 melhores avançam direto para as quartas de final, entre 5º e 12º colocado. Haverá a segunda fase, os playoffs de quartas de final. Diretamente do estúdio BKM, essas foram as principais notícias do mundo do esportes para você.